Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do I Have a Voice. Então, mais uma semana se passou. Eu hoje estou aqui a falar assim quase em modo ASMR, porque só consegui gravar o podcast agora e já é bastante tarde, portanto não quero estar a falar muito alto, portanto vamos assim só fingir que este podcast é assim uma mistura de ASMR com voz normal. Então, para hoje eu escolhi um tema que me diz muito respeito, infelizmente, nos últimos tempos e que nunca pensei, não é? E que está a acontecer cada vez mais, que é o cyberbullying, ou o bullying nas redes sociais, que cada vez mais está a acontecer, obviamente, porque cada vez mais as redes sociais são o nosso dia-a-dia e também cada vez mais os jovens têm acesso e têm redes sociais. Em todos os estudos que eu vi e todas as pesquisas que eu fiz, curiosamente, e ainda bem, não é? Que os artigos todos que eu leio é quase mais direcionado a cyberbullying em crianças, em adolescentes, jovens. De facto, se calhar a grande maioria acontece aqui, mas é também uma realidade dos adultos. Para quem não sabe, eu fiz um anúncio para uma marca de telefones, de telemóveis recondicionados. Eu fiz este anúncio já em agosto e penso que foi em setembro que o anúncio começou a dar, pelo menos em Portugal, no YouTube. Pronto, obviamente, fiz um anúncio, foi o trabalho que eu fiz e foi em formato ASMR. O cliente era isso que queria, porque tendo em conta que os meus vídeos são em ASMR, era isso que queria, e eu na altura pensei, olha, porque não? É uma coisa interessante, o conteúdo, o anúncio, é interessante e de facto, se calhar assim também é uma maneira de eu conseguir mais, que mais pessoas saibam o que é o ASMR. E a verdade é que isso aconteceu. É verdade também que o anúncio passa vezes sem fim e quase que chega a ser irritante, eu percebo. Entretanto, eu ganhei muitos subscritores no canal por causa disso, muitos seguidores no Instagram, e ainda bem, era essa a minha intenção também, para divulgar o meu trabalho e para assim as pessoas saberem o que é a ASMR. Mas desde que começaram a cair no meu Instagram hate, mas hate daquela sério. Principalmente por pessoas que não sabem o que é a ASMR. A grande maioria porque não sabe de facto o que é ASMR e não quer saber e não lhes interessa para nada. Então eu comecei a receber mensagens muito, muito graves. Principalmente de adolescentes. Estamos a falar de adolescentes, na casa entre os 10 e os 15 anos. E eu comecei a receber um hate assim como nunca tinha visto na vida. A dizerem-me coisas graves, a chamarem tudo mais alguma coisa. Quem me segue no Instagram sabe que eu na altura expus, que foi para aí 2 semanas assim bastante complicado, até foi na altura que me maquiaram o canal. E no YouTube recebi, não muitos, penso que no máximo uns 10, se foram 10 comentários de hate por causa deste anúncio. O que é que acontece? Começaram a chegar até a mim vários posts não sei se diz no Twitter se é posts ou não, pronto, várias coisas no Instagram de vários influenciadores, de pessoas muito conhecidas na sociedade. Eu quando digo pessoas conhecidas na sociedade, digo youtubers conhecidos, pessoas que acham que têm graça as coisas que elas fazem, que são umas palhaçadas para os adolescentes, mas que depois gozam com o trabalho dos outros. Entre memes que fizeram, Instagrams que são grandes, que
têm grandes nomes de memes e coisas do género, fizeram memes também sobre isso, só a avacalharem com a minha pessoa, a xingalharem-me de tudo, a dizerem-me tudo e mais alguma coisa. Obviamente que eu sou uma pessoa adulta, já bem formada e com já alguma capacidade intelectual para aguentar com estas coisas. Claro que me chateia-me, mas ainda aqui há dias eu estava a dizer no meu Instagram que o ódio vê-se muito mais porque as pessoas têm necessidade de mostrar o ódio ao mundo e porque para já não percebem porque é que eu estou a falar baixinho, que lhes irrita, que eu sou esta, que eu sou aquela. Também não percebo porque é que eles me chamam tantos nomes por eu só estar a fazer um vídeo em que estou a falar baixinho, mas pronto. E eu sou uma pessoa que lida bem com isso. Chateia, é chato, entretanto a coisa já acalmou mais ou menos, mas recebi de facto muito ódio, mas recebi muito mais amor, porque recebi imensos subscritores novos. Houve muitas pessoas que não sabiam o que era a ASMR e vieram delicadamente perguntar-me porque é que eu estava a falar baixinho, etc. E ficaram fãs, de facto, e isso reflete-se nos números do meu Instagram e do YouTube. O que eu quero com isto dizer é que a mim isso não me afeta. Mas quando eu me ponho no lugar de crianças, de adolescentes, que levam constantemente com isto, no Instagram principalmente, é muito, muito grave. Eu por acaso até falava com o David e dizia, se isto é comigo, eu imagino com aquelas figuras públicas, de facto, que tudo o que fazem incomoda as outras pessoas. As pessoas não sabem simplesmente, quem não gosta não come. Ou como dizemos em Portugal, quem não gosta põe à beira do prato ou come só as batatas. As pessoas têm que ser más. E ainda hoje, aliás, foi à pala disso que a Cristina Ferreira, tão conhecida em Portugal, levou ao Parlamento uma petição que ela fez sobre o bullying nas redes sociais, em que tem que haver uma lei para pôr termo a isto. As pessoas não podem sair impunes, dizer o que querem, ofenderem o que querem, usar a nossa imagem para denegrir, seja quem for. Isto não pode continuar assim. E hoje eu sigo a Inês Franco Makeup, eu gosto muito dela, que por sinal é a maquilhadora da Cristina Ferreira. E eu hoje estava a ver uma live dela e a mulher estava lavada em lágrimas. Porquê? Porque, como todas as pessoas têm muita gente no Instagram, ou que têm poucas, porque isto acontece a pessoas que têm poucas pessoas no Instagram, acontece que ontem ela estava sempre a levar com hate de uma mesma pessoa, e ontem num live alguém lhe disse que ela parecia um travesti, um transexual, e ela, como já estava tão farta daquela pessoa que lhe está sempre a mandar hate, que respondeu assim de uma maneira qualquer. O que é que aconteceu? A comunidade trans achou que a Inês Franco estava a gozar com a comunidade trans, estava a falar mal deles. Ou seja, aquilo tomou uma proporção gigantesca por causa do bullying que estavam a fazer à Inês Franco. Aquilo tomou uma proporção gigantesca, e mesmo ela tendo já pedido tantas desculpas e de todo que ela não é assim, hoje o dia acho que foi passado a receber mensagens muito graves. Ela mostrou algumas e realmente muito grave o que é que as pessoas dizem atrás de um telemóvel ou atrás de um computador. Isto não acontece só às figuras públicas, não acontece só a pessoas nano-influencers como eu, nem acontece aos nossos primos, aos nossos irmãos, aos nossos pais, até. Acontece com toda a gente à nossa volta. E tem que ser feita alguma coisa por isto. E as pessoas têm também que perceber que se pode fazer queixas. Para quem não sabe bem o que é o cyberbullying, a partir do momento em que nós nos sentimos humilhados com algo que fazem nosso, é cyberbullying. Como espalhar mentiras, compartilhar fotos nossas, enviar mensagens e ameaças. Isto é o prato do dia, é enviar mensagens, enviar ameaças, etc. Isto é realmente muito grave, porque faz com que uma pessoa se sinta tão mal
com o bullying que já acontece normalmente presencialmente, não é? E de facto as pessoas ficam mal mentalmente, emocionalmente, fisicamente e muitas das vezes achamos que não podemos fazer queixa, mas já cada vez mais existem ferramentas no Facebook, no Instagram, no YouTube, em que nós realmente podemos fazer queixa dessas pessoas. Claro que depois também há a questão do medo. Temos medo de represálias, as pessoas têm medo de represálias, têm medo de coisas que possam realmente acontecer. Mas para que este tipo de bullying acabe, é de facto necessário que ele seja identificado, é necessário denunciar, nós temos mesmo que denunciar as pessoas. Já pode ser feito tanto nas redes sociais, como eu disse, como também podem fazer junto das autoridades. Se não tiverem coragem de falar com os vossos pais, se vocês forem mais novos, se não tiverem coragem de falar com os vossos pais, falem ou com o professor, com os pais de amigos, que às vezes nós somos mais à vontade com pais de amigos do que com os nossos pais. Ou até alguém que perceba realmente de redes sociais. Por exemplo, eu não me imagino a dizer isto, se eu fosse mais nova, a dizer isto aos meus pais, visto que os meus pais não têm muito... Se bem que a minha mãe tem Instagram e Facebook, mas como não estão ligados a isto, se calhar não percebem tanto. Se calhar se fosse comigo eu escolheria um professor ou um pai ou uma mãe de uma amiga minha, mas se são menores de idade, escolham um adulto com quem se sintam confortáveis para vos ajudar a fazer isto. As denúncias podem ser anónimas e o facto de terem estas provas físicas, porque acabam por ficar provas físicas com as mensagens que mandam, com as conversas, etc, etc, isso faz com que as autoridades possam já fazer alguma coisa. É muito engraçado que numa das conversas eu às vezes expunha as conversas e o nome das pessoas. E uma pessoa diz, o que tu acabaste de fazer é crime. Expuseste uma conversa sem eu te dar ordem para isso. Eu disse, meu amigo, então o que tu acabaste de fazer é que é crime. Estás-me a maltratar e a chamar-me tudo o que tu te apetecer por uma conversa. Quer dizer, estás-me a mandar uma conversa... Eu posso expor isto à vontade, está aqui, estás-me a maltratar, isto é crime. Quer dizer, as pessoas, aparece muito isto, se expuseres o que eu estou a dizer, isto é crime. Não é crime, é o que a pessoa está a fazer, ok? Portanto, exponham, não tenham medo, falem com alguém. E não estou a dizer para exporem também no vosso Instagram ou no vosso Facebook, porque isso, se vocês não estão bem e se sentem fracos, isso só vai dar ainda mais confusão. Tirem prints, guardem essas coisas e procurem a ajuda de um adulto, no caso de serem menores. Nós que já somos adultos, para quem eu estou a falar, para quem já é adulto, de continuarmos a fazer as denúncias, a bloquear as pessoas, a bloquear a conversa. Nós podemos bloquear as pessoas podem não saber sequer o nosso Instagram, as pessoas nunca vão saber que estão bloqueadas, a não ser, claro, depois vão perceber que não conseguem entrar no nosso Instagram. Mas temos que de facto nos unir e cada vez mais começar a fazer disto um problema a sério, porque isto é um problema muito, muito a sério e muito grave, mas temos que fazer com que cada vez mais seja falado, porque tem que haver leis mais fortes que permitam que nós possamos viver a nossa vida à vontade e que façam com que estas pessoas percebam que não se podem esconder atrás de um computador ou de um ecrã de telemóvel e dizer o que nos querem. Porque, aliás, curiosamente, isto agora entramos aqui na questão do machismo, ou feminismo, curiosamente eu nunca fui insultada por nenhuma rapariga. Havia no Twitter raparigas a dizer que eu era isto e que era aquilo, mas nenhuma delas nunca me insultou diretamente. Nunca me mandou uma mensagem como os rapazes mandavam. E eu ficava naquela, se eu fosse um gajo de 35 anos, como eu sou uma mulher, tu terias essa capacidade de dizer o que dizes? De dizer, se eu a visse na rua, dava-lhe um par de estalos. Se eu a visse, não sei... Se eu fosse um homem de 35 anos, aquela pessoa iria dizer-me aquilo? Eu penso que não ia, não é? É um bocado... Mas pronto, isto já entrar por outros caminhos. Depois, sim, as mulheres, eu via muito no Twitter aquilo era uma festa, a dizerem realmente, esta gaja é isto, esta gaja é aquilo, e eu penso-me,
oh meu Deus, isto realmente, a comunidade aqui feminina e tanta coisa do feminismo e da sororidade e etc. E depois sororidade, coisa nenhuma. E, quer dizer, enfim, é todo um mundo muito complicado. Mas eu queria de facto abordar aqui isto no sentido de nos unirmos, porque não é por eu ter um canal do YouTube e 6.000 e tal seguidores no Instagram, não é por a Cristina Ferreira ter não sei quantos milhões no Instagram, não é por as outras influencers que nós gostamos e seguimos tanto terem 200 e tal mil seguidores, não, há pessoas com 50 seguidores, com 20 seguidores, com 100 seguidores que sofrem exatamente do mesmo. Isto aqui não se trata de número, obviamente consoante é o nosso número, maior é a proporção quando há hate, mas trata-se de termos que expor cada vez mais e denunciar e falar disto abertamente para, num futuro muito próximo, de facto, haver uma lei que nos salvaguarde. E é também mais uma maneira de combater o bullying, que se não bastasse o bullying que já existe todo fisicamente, ou aliás, presencialmente, digamos assim, veio agora juntar-se isto das redes sociais. Eu nem quero imaginar na altura, em adolescente, que eu sofri de bullying, que eu também fazer um podcast sobre isso, do tipo dito bullying normal, como eu digo, à moda antiga. Eu nem quero imaginar se eu tivesse redes sociais na altura. Não sei, eu certamente seria, nem sei, nem quero imaginar, porque eu acho que teria sido realmente muito complicado. E eu metendo-me cada vez mais na pele dos jovens de agora, a vida está complicada, está muito complicada nesta altura para jovens adolescentes, para adultos está, quanto mais para crianças e adolescentes. Portanto, era isto que eu vos queria dizer hoje no podcast. Muito obrigado por terem estado aí desse lado e não se esqueçam de deixar nos comentários, que eu leio todos, as vossas sugestões para os próximos podcasts. Um beijinho muito, 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 muito grande e até para a semana.